E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai dar sequência a esse desenho. Quem perdeu o vídeo anterior, a gente fez toda essa parte de pele aqui assim. Foi bem interessante, eu mostrei tudo passo a passo, textura, esses volumes, sombra, enfim. Então tá bem legal, se você não assistiu, vou deixar aqui em cima no card para você assistir, beleza? Então aqui a gente vai continuar como de costume, né? Como desde o início do desenho a gente está fazendo. Eu vou usar apenas esses lápis Super Soft da Faber-Castell. E é claro, né, espuminho, pincel, borracha, as ferramentas normais aí, só que lápis mesmo a gente vai usar só esse, do começo ao fim. Aqui a gente vai fazer a renda dela e é uma parte bem trabalhosa. Renda desse tipo eu nunca fiz, então vai ser uma descoberta aqui. Eu vou gravando esse processo e compartilhando com vocês aqui. Bom, aqui os lápis já estão apontados, para a gente já iniciar aqui. Galera, eu acabei perdendo a imagem quadriculada aqui no computador, tem só a imagem lisa, sem esse grid aqui. Mas eu vou fazendo meio por cima aqui o que eu vejo na referência, estou tentando copiar mais ou menos parecido. É claro que não precisa ficar idêntico, né? Igualzinho. Mas a ideia aqui do tecido dessa renda a gente tem que tentar copiar. Tem uma parte bem preta que acaba se misturando ali com o fundo. Aqui já estou identificando mais ou menos o que é essa renda. Ela tem uns desenhos, umas pétalas, umas folhas, flores, alguma coisa mais ou menos parecido com isso. E não que seja tão importante assim eu saber o que eu estou desenhando, mas aqui, por exemplo, eu imaginando que isso é uma folha, eu já desenho mais ou menos o estilo dela aqui. Olha, como é bem confuso essa parte, o que eu vou fazendo é primeiro separando as partes mais escuras. Igual eu vejo aqui, tem uma parte aqui bem escura. E aí isso já me ajuda a ter um norte, né, uma base ali de onde vão os outros detalhes. Essa parte você viu aí que eu tô fazendo, eu não tô nem falando quase, porque é uma parte assim que você tem que ter observação, tem que prestar atenção mesmo à referência, copiando as formas, os detalhes, os tons. Aqui tem uma ondulação, que aí na hora da gente fazer essa textura, esse detalhe aqui, já tem que ter cuidado com isso. Aqui, por exemplo, ó, eu posso fazer uma sombra indo para lá assim. Essa parte aqui é um pouco mais longa. A sombra, ela integra, né, a textura, a renda ali. Então algumas partes do tecido ali que tem uma ondulação a gente já tem que jogar na sombra. E aqui, por exemplo, ó,
Esse fundo acinzentado que tem aqui, eu já faço ele um pouco mais escuro, bem aqui onde já tem a dobra. Esse fuminho macio aqui, eu vou tirando essa porosidade, né, esse aspecto rústico que ficou. E aqui é onde tem esse canal de sombra, esse caminho, né, eu forço um pouco mais o esfuminho para ele dar aquela impregnada no grafite e deixar mais escuro. Bom, depois de passar o esfuminho e o lenço de papel ali na área maior, a gente vem passando o pincel, né, para tirar ainda mais a porosidade e fazer fixar mesmo o grafite ali nos poros do papel. Dessa forma a gente já vai tendo uma textura mais interessante. Com a borracha limpa-tipos, eu posso voltar o brilho em algumas regiões que eu quiser aqui, ó, dando umas batidinhas de leve, o brilho vai voltando. Caso você se pergunte, essa daqui é da marca Faber-Castell. Ela não solta aquele tipo de óleo que mancha o desenho, então pode usar tranquilo se você encontrar dessa, que não tem problema. Bom, agora a gente vai trabalhar aqui, dentro desses detalhes, aqui em volta desses detalhes, a gente vai fazer uma textura de renda mesmo, aquela malha, né? Que aqui na referência eu vejo mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho que ter um certo cuidado para o traço ficar fino, mas não tão riscado. Ele tem que ficar um pouco suave. Tem que ter definição, mas não pode ser aquele traço tão seco, sabe, muito definido. Como esse lápis é bem macio, bem escuro, tem que ir passando ele bem leve. E para isso eu tenho também que ir girando ele para pegar uma quina do grafite, que eu consiga ter mais precisão no traço, tá vendo? Bom, aqui obviamente não vai ficar idêntico, mas não tem problema. Aqui a ideia é copiar o efeito apenas. Passar a ideia do efeito. Esse primeiro risco, ele já serve para eu me orientar aqui no sentido da malha. Ó, aqui onde está mais escuro, eu tenho que forçar um pouquinho mais para ele aparecer. E aqui também tem um sentido contrário aqui, meio cruzando. Eu não vou fazer do jeito que eu vejo na referência, porque lá tá um estilo colmeia. Então é como se fosse assim, ó. É uma malha disso. Imagina o trampo para fazer desse jeito em todo e tudo isso aqui, ó. Você tem uma ideia, ó? Ele vai vir mais ou menos assim, ó. Os quadradinhos, né, da malha. Imagina eu fazer esses quadradinhos com esse formato. É inviável, né? Não tem por que eu fazer assim. Então eu vou fazer da forma que eu consigo aqui, que eu acho mais conveniente, que é simplesmente cruzar mesmo os traços. Uma coisa que eu percebi desde o começo usando esses lápis é que eles são bons, dá para trabalhar tranquilo, só que conforme a gente vai trabalhando, passando esfuminho, pincel, até esse papel mesmo que vai raspando por cima, ele vai desbotando, né? E as partes que a gente deixou preto, elas vão ficando menos pretas. Então é bom de vez em quando assim vir retocando as partes pretas para voltar o contraste para aquelas regiões. Bom, depois de ter feito isso, então, vou passar o pincel aqui. Na verdade, vou usar o pincel mais macio, que é para ele não espalhar tanto assim, só para dar uma leve suavizada. Suavizou, agora a gente vem com a borracha
fazendo voltar o brilho em algumas regiões. Como a gente já trabalhou a textura aqui da malha, depois que passa a borracha bem de leve, a borracha limpa-tipos, essa malha ainda permanece, tá vendo? É um trabalho um pouco extenso, vai demandar um pouquinho de atenção aí, paciência, mas vamos torcer aí para no final ter valido a pena, né? Aqui eu posso reforçar algumas coisas também. Já escureceu um pouquinho mais esses detalhes que parecem umas folhas, para dar mais contraste com essa região de brilho que a gente acabou de abrir aqui. Galera, acho que a gente está encontrando aí o caminho, né? É interessante assim, o primeiro contato, a gente fica meio perdido, não sabe por onde começar e como fazer o efeito. Mas o lance é começar, né? Você vai começando e no meio do processo você vai encontrando o melhor caminho de fazer aquilo. Aqui existe uma região mais escura, eu vou demarcando ela aqui mais ou menos. Ela passa em toda essa região. Essa beirada aqui, esses detalhes vão ficando meio difusos, a gente não consegue identificar mais direito, eles vão se misturando ali com a sombra. Então é só ir desenhando ali alguma coisa meio parecida com o padrão aí, só para não ficar vazio. Existe esse padrão aí, parecido com as pétalas, né, de uma flor. Então tem uma parte mais clara aqui no meio e essa parte mais escura meio recortada assim. Passar esse fuminho mais grosso aqui, mais macio, para dar uma suavizada nisso antes da gente passar o pincel. Bom, o pincel já passo em tudo aqui, ó, para dar uma preenchida mesmo nessas partes que eu deixei meio claro de propósito. Agora eu já espalho um pouquinho de grafite em cima delas com o próprio pincel. Tirar um pouquinho de grafite aqui em algumas extremidades aqui que tem que ser mais claras, porque acaba borrando, né, normal. E aí a gente já pode trabalhar a mesma renda aqui dentro. Dá uma suavizada nisso, com esse pincel de maquiagem mais macio. Depois a gente volta abrindo o brilho aqui com a borracha limpa-tipos.
Bom, galera, aqui eu acabei de fazer um esquema aqui. Eu usei o monitor como mesa de luz, porque vocês viram eu fazendo essa parte de cima, só que é bem complicadinho e vai ficar bem diferente e ia demorar muito também. Então resolvi dar um adianto aqui, pelo menos algumas marcações estranhas aqui, para tentar ajudar aqui, facilitar um pouco mais o processo. Agora aqui eu vou definir um pouco melhor. Lembrando que isso daqui não precisa ficar perfeito, é um desenho meio irregular mesmo. Bom, galera, aqui é o seguinte, como vocês podem ver aqui, eu fiz mais ou menos os desenhos que eu vejo aqui nessa renda e, como eu falei, meio grotesco assim, nada muito certinho, até porque na referência esses desenhos não são tão certinhos assim. E aqui a gente tem umas partes bem escuras, então aqui os desenhos já se perdem no meio dessa parte escura. Eu desenhei mais com um pouco mais de critério, mais nas partes que eu consigo ver alguma coisa. Então agora o próximo passo vai ser a gente escurecer tudo isso daqui, detalhar essas sombras dessas pétalas, essas folhinhas que tem da textura dos desenhos aqui da renda. Mesmo procedimento que a gente fez aqui, né? Para depois vir trabalhando essa renda, essa malha, né, que tem aqui da renda, e a gente já fechar toda essa metade de cá, beleza? Então vamos dar sequência aí. Algumas partes aqui são bem pretas mesmo. Então onde é preto eu forço bem o lápis para ficar bem escuro. Eu vi que tem gente que comenta perguntando sobre esses lápis, se tem graduação. Olha, eu falei nos primeiros vídeos, ele não tem graduação, ele é só assim mesmo. Esse aqui é o Super Soft Black Faber-Castell, ele custa menos de R$2 cada lápis, é muito barato e ele permite chegar em tons bem escuros ou claros, tudo dependendo do peso da mão, né? Se eu quero mais claro, eu vou aliviando o peso da mão, se eu quero bem escuro, eu forço mais. E quando a gente força, ele chega num tom bem interessante, tá vendo? Então por isso eu achei um excelente lápis assim, um excelente custo-benefício também. Aqui no meio tem uma parte bem escura e a gente vê alguns traços de desenhos aqui dentro dessa parte escura. O que eu vou fazer? Eu vou pintar quase preto mesmo, bem escurão. E depois que tiver já um acabamento bem legal, o sombreamento, eu venho trabalhando alguns detalhezinhos dessa textura, dessa renda aqui por dentro. Então vai ficar bem discreto mesmo. Esse primeiro passo aqui vai ser escurecer tudo. Essa parte do preenchimento tem que tomar cuidado para não deixar muito riscado. Porque a hora que eu começar a espalhar aqui e esfumar, se tiver muito rabiscado os traços do lápis mostrando, isso vai apresentar também depois e vai ficar ruim de tirar.
Aqui eu vou passar o esfuminho mais macio, usando o lado mais sujo dele, a gente dar aquela suavizada de sempre, né? Antes de vir trabalhando com o pincel. Se eu passar o lenço de papel, ele fica muito claro, ele tira demais o grafite. E pra mim aqui não vai ser legal isso. Nesse momento aqui, na parte escura, eu já estou trabalhando o acabamento final. Então eu me preocupo sim com algumas texturas aqui, alguns desenhos da renda, para não ficar totalmente liso. E me preocupo também com os tons. Então aonde vai ficar preto, eu vou forçando mais o lápis, deixando bem escurão mesmo, para eu já ir levando mais ou menos pronto. E nessas partes bem escuras nem vou passar quase o pincel, para ficar bem escuro mesmo. Conforme a gente vai espalhando, passando o pincel, esfuminho, vai clareando, né? Então não é isso que eu quero aqui. Aqui para baixo já fica totalmente preto, então é só pintar mesmo de preto, ele não tem segredo. O bom do pincel, ó, é que ele suaviza, né? Ele tira a porosidade, mas sem perder os efeitos que a gente fez aqui. O esfuminho ele já tira um pouco mais dos efeitos. Esse aqui é um pincel de maquiagem e bem macio. E os pelos dele veio assim mesmo, eu não cortei, não fiz nada. É um pelo bem macio que eu gostei. Aqui nas bordas eu vou passar o pincel para tirar esse aspecto rústico. E como essa beirada aqui, os detalhes da renda se misturam com o sombreamento do fundo, que é bem escuro, depois desse acabamento aqui com o pincel, eu posso vir retocando essas partes escuras, deixando bem escuras mesmo e fazendo se misturar realmente com as partes internas aqui, ó. Então uma coisa vai entrando na outra, tá vendo? Eu vou passar o pincel nessa parte mais escura para dar uma fixada antes de passar o lenço em tudo. O bom dessa borracha limpa-tipos é que a gente consegue modelar ela com a ponta mais fina e conseguir apagar dentro dos espaços. Então a gente clareia só onde a gente quer. E ela clareia de um jeito mais suave, né? Fazer mais alguns retoques aqui com a borracha. Agora eu vou usar essa borracha normal aqui, caneta borracha um pouco mais grossa, e também a Mono Zero. A Mono eu vou usar para dar um pouquinho mais de definição nessas partes que eu passei a limpa-tipos, entre os limites, né, do que é escuro e o brilho ali.
Agora mais uns últimos retoques aqui com esfuminho fino nesses detalhes, nesse desenho, né, da renda, para depois a gente vir trabalhando a malha da renda aqui e já finalizar. Dá uma passada agora de leve assim com o papel higiênico. Bom, essa partezinha aí tá feita, né? Vamos dar sequência aqui pra cá. Aqui já tem umas partes bem escuras. Aqui eu vejo alguns detalhes de flores aqui, de folhas. Eu vou copiando mais ou menos, só para não ficar totalmente liso. Mas aqui já quase não dá pra ver esses detalhes. E aqui a gente segue pintando de preto mesmo. Aqui as partes não dá pra ver mais nada, só pretão mesmo. E claro, né, que daqui pra cima tem que ter um certo cuidado para fazer uma transição entre esse tom mais claro e esse mais escuro aqui embaixo. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui então. Esse foi o vídeo de hoje e a gente vai dividir tudo isso aqui, né, em 2 vídeos. Então esse vai ser o primeiro, esse está sendo o primeiro. E no segundo a gente vai fazer tudo que a gente fez desse lado, só que com a mão dela aqui, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal também, deixe seu comentário. E ative o sininho também para que assim que eu lançar o próximo, você receber o aviso aí e não perder, beleza? Agradeço você que assistiu até aqui e a gente vai se vendo nos próximos vídeos aí. Até mais, abraço!